Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nele sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei terra. Porei em vós o Espírito e vivereis. Então saberei que eu sou o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós glorificamos o Teu nome, bendizemos a Ti, porque reconhecemos a Tua soberania, sabemos que Tu és Deus e continuarás sendo Deus. Fala conosco nessa noite, me coloca como Teu instrumento, abençoa a Tua igreja, os Teus filhos visitantes, que cada palavra que for dita aqui, falada, anunciada, proclamada, seja unicamente para a Tua glória e para o Teu louvor. Assim oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar? Vamos refletir um pouco sobre esse profeta. Eu vou trazer também para a vida familiar, de uma forma geral também, tanto para o lado espiritual, do que ocorreu nesse momento, como também para a vida familiar. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que vale é uma extensão longa debaixo da terra que fica entre colinas ou montanhas. Em diversos textos bíblicos, a expressão vale indica provações, situação de conflito, lugar de dificuldade, entre outros. Então vale, nós sabemos que é algo que às vezes não é favorável para quem está no vale, para quem está sozinho, solitário no vale. Então, por isso que vale significa também, em diversos textos bíblicos, que é provações e situações de conflito. Então, a Bíblia diz que Ezequiel era um profeta de Deus, um homem de Deus, usado por Deus na sua época e em sua geração. O povo de Deus havia esquecido o próprio Deus, abandonado os caminhos de Deus, feito coisas que não agradavam ao Senhor e passaram a praticar abominações aos olhos de Deus. Por causa disso, o povo começou a padecer, a viver em uma situação que não era favorável para cada um deles. E nessa ocasião, nessa situação, Deus viu que não era bom que um homem estivesse nesse estado, nessa situação, dessa maneira. E Deus prepara Ezequiel para uma missão. Missão essa que não era nada difícil, não era nada fácil, era difícil aos olhos humanos, na ótica humana. Mas como Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele faz de tudo para estender as mãos e para dar a oportunidade de reconhecer seus erros e viver segundo a sua vontade. Então o profeta foi preparado, foi chamado por Deus para uma missão. E que missão era essa? Ir para o vale. Então no primeiro versículo diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Primeira coisa que nós aprendemos aqui: não foi o profeta que quis ir por conta própria para o vale, foi Deus que estendeu as mãos e pelo seu Espírito o levou até o vale. Então tem momentos que Deus ele vai nos levar para o vale, porque é no vale que Ele tem um propósito a esclarecer, a mostrar, a realizar em cada um de nós. Então o profeta ele estava disposto a obedecer à voz de Deus, não sabendo o que iria acontecer no vale. Deus o leva pelo Espírito do próprio Deus para que ele possa entender o mistério que Deus iria revelar para ele. Então a Bíblia diz que quando ele chega nesse vale, esse vale estava cheio de ossos. Então imagine só, o profeta no meio do vale, sozinho, e Deus agora começa a explicar o motivo porque Ele mesmo, o próprio Deus, o levou para aquele vale. Tem coisas que a gente não vai entender o porquê estamos no vale, o porquê está acontecendo coisas ruins em nossas vidas. Mas quando as coisas estão acontecendo, se for do propósito de Deus, a solução. E mesmo também quando não seja no propósito de Deus,
pela misericórdia dele, ele também age e traz a solução ao problema que está acontecendo. Talvez você esteja no vale, mas só estar no vale não é suficiente ainda. A Bíblia diz que Ezequiel foi escolhido para ver e falar o que Deus lhe mostrava. Preste atenção, não é o que você vai ver, não é o que você vai falar, é o que Deus lhe mostrar e o que você vai falar conforme a palavra do próprio Deus. É totalmente diferente. Quando eu quero ver e querer executar da minha forma, da minha maneira, falar do meu jeito, não vai dar certo. Então, ele recebeu esse propósito e essa missão dele ver com seus próprios olhos a situação e ao mesmo tempo falar segundo o propósito e a palavra e a vontade de Deus. Então o que foi que ele viu? Ele viu um vale cheio de ossos. E o que fazer no meio do vale? Ficar parado, somente ver e não fazer nada? Pelo contrário, ele tinha que agora executar a missão que Deus havia delegado para ele. E era necessário que ele entendesse o propósito de estar no vale. Aí eu pergunto, você entende o propósito que Deus colocou no vale? Você entende o propósito que Deus colocou você no vale? O porquê você está no vale? O porquê você está passando no vale? O interessante aqui, que não apenas ele estava no vale e viu os ossos, mas ele começou a passear no meio do vale, para ele ver o que estava acontecendo. O que foi que ele viu no vale? Numeroso exército de ossos. Interessante, muitos ossos secos. A Bíblia diz que estava sequíssimo, sem vida. É como se fosse um cemitério. Então Ezequiel estava vendo essa situação. Então tem muitas pessoas que estão vivendo esse estado. Estão secos. Seco de quê? Seco sem estar na presença de Deus, vazio espiritualmente falando, seco espiritualmente falando, vazios, e precisam ser cheios. Cheio de quê? Do Espírito de Deus, da vontade de Deus, da revelação de Deus, do propósito de Deus. E esse homem ele viu. Então Ezequiel ele foi escolhido para ver e falar o que Deus lhe mostrava. Então isso quer dizer que você também foi escolhido para ver e falar o que Deus quer que você faça. Outra coisa que nós aprendemos aqui, o profeta teve atitudes importantes diante do vale. Qual foi a primeira atitude? Ele era dependente de quê? Ele foi dependente do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser dependentes de quem? De Deus, do Espírito Santo de Deus. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que eu vou fazer, não é o que eu vou falar, mas aquilo que Deus já preparou para mim e para você. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que o profeta também ele teve visão. Ver o que Deus mostra, isso é muito importante. Você precisa ver o que Deus tem preparado para você. Às vezes ficamos presos, limitados, às vezes queremos até retroceder e não avançar, mas o Senhor tem muito mais para mostrar para você. Então você precisa ver o espiritual e não se acostumar com o natural. Deus tem muitas coisas para mostrar a você, para revelar a você, para que você veja com seus próprios olhos o Deus que você serve. Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele pode muito mais do que você imagina. E o profeta ficou admirado quando ele viu, ficou pasmo. Outra coisa, ele teve percepção, ele ouviu a voz de Deus. Como é importante a gente ouvir a voz de Deus, porque quem é de Deus ouve a voz, as palavras de Deus. Então o profeta ele era de Deus, ele foi escolhido por Deus. Deus enviou, levou com o seu espírito para o vale. Então ele estava apto para ser conduzido pelo Espírito, ver o que Deus iria lhe mostrar e ouviu também a voz de Deus. Outra coisa, ele profetiza, ou seja, ele falou o que Deus mandou. Por que ele profetiza? Porque quando ele chega no meio do vale, ele vê um numeroso exército de ossos sequíssimos. E ele fica admirado em ver aquele número de ossos que estavam sequíssimos ali. E ele faz
depois que Deus mostra para ele, ele faz uma pergunta a Deus: Senhor, tu sabes, porque Deus havia perguntado a ele: filho do homem, o profeta, poderão esses ossos voltar a viver? Aí o profeta responde: Senhor Deus, tu sabes. Ou seja, tem coisas que a gente não sabe o que pode acontecer, mas se nós colocarmos nas mãos de Deus os nossos projetos, nossos sonhos, nossa família, as nossas causas, a enfermidade, os problemas, o desemprego, tudo nas mãos de Deus, as coisas vão acontecer. Então qual deve ser a sua resposta? Senhor Deus, tu sabes. Na realidade, Deus sabe de tudo que se passa na minha mente, na sua mente, no seu coração, na sua família, na sua casa. Ele sabe o que você precisa agora nesse exato momento. Então vamos falar para Deus: Senhor Deus, tu sabes. O profeta sabia que Deus era poderoso, mas não deveria apenas ficar no Senhor Deus, tu sabes. Deus havia o chamado para um propósito. O que ele deveria fazer? Era executar. Então Deus fala para ele: então profetiza, abra a tua boca e profetiza, ou seja, fala o que eu mandar você falar e vai acontecer. Aleluia! Então quando Deus mandar você falar, fale, porque Ele se responsabiliza naquilo que Ele autorizar. Se Ele mandar você falar, você tem que falar e não retroceder, não ficar calado. O profeta não temeu, então ele começou a profetizar. Então profetize para a sua família, profetize em seu casamento, profetize que Deus vai abrir a porta de emprego para você, vai melhorar a situação que você está passando, profetize que vai dar tudo certo, porque Senhor Deus, tu sabes. Aleluia! Profetize, meu irmão. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Você tem que ser um homem, você tem que ser mulher cheia do Espírito Santo, cheia de convicção, cheia de certeza, de coragem, determinação, e não ficar temendo. Então, o desafio era, então ele pôs em prática aquilo que Deus havia colocado em seu coração e na sua boca. Ele tinha que profetizar, e ele profetizou. Quando ele começa a profetizar, os ossos começam a se juntarem. Era osso num canto, era osso no outro. Imagina o barulho. Era a cabeça em um lugar, era o tronco, era membro, era em cada lugar, e de repente os ossos vai se juntando, ossos com os ossos, batendo, barulho horrível acontecendo lá, estrondoso, e de repente um grande exército se põe de pé. Aleluia. Um monte de esqueleto de pé. Isso foi necessário? Apenas profetizar e os ossos se juntarem? Não, precisava ainda mais. Então, o próprio Deus mandou ele profetizar novamente. Então profetiza, para que venha o que? Carne, tendões, nervos, pele. E ele começou a profetizar, e de repente começou a nascer viver a pele, nervos, tendões, e de repente começou a trazer vida. Mas quando tudo isso vem sobre a vida dos ossos que ali estavam, tendões, a pele, nervos, carne, tudo ali sobre aquele numeroso exército, ainda faltava algo. O que era algo que faltava? Faltava o Espírito. Então ele profetiza pela terceira vez. Espírito vem de quatro cantos e sopra sobre estes ossos, sobre essas carnes. Aleluia! E quando ele profetiza, a Bíblia diz que o Espírito vem sobre aquele grande e numeroso exército, e ali começou a reviver. E eles viveram para a glória de Deus. Trazendo para nós, o que isso acontece na nossa vida? Isso quer dizer que nem tudo está perdido. Não é o fim. A Bíblia diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, se você profetizar, vai acontecer. Algo vai se erguer, algo vai se levantar. A Bíblia diz: aquele que está morto, o Senhor levantará. Aquele que está fraco, o Senhor dá a força. Aquele que está abatido, o Senhor muda a situação, retira tudo e muda, porque Ele é Deus. Ele é especialista em mudar situações. Então Ele mudou
esse cenário, a maneira que estava acontecendo, era impossível aos olhos humanos isso acontecer. O profeta se colocou à inteira disposição de Deus, fez conforme a palavra de Deus, ele profetizou, ele falou e aconteceu na hora certa e no momento certo. Isso quer dizer que quando você falar segundo a vontade de Deus, vai acontecer algo maravilhoso, esplendoso, sobrenatural na tua vida, na tua casa, na tua família, na vida dos teus familiares, sobre os teus filhos que se porventura se encontram enfermos, em alguma situação vai acontecer um milagre, porque o Senhor está dizendo: profetiza. Há poder na palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Deus ele fala, ninguém pode impedir. Quando Deus age, também ninguém pode impedir. Ele é Deus e sempre será Deus. Então Deus agora ele mostra para o profeta que ele é o Deus do impossível e que nada está perdido ao seu alcance. Ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Louvado seja Deus. E ele entende a cada um de nós. Talvez você não tenha força para sair do vácuo, mas nessa noite o Senhor está dizendo que você vai sair, porque se Ele te levou, também você vai sair de lá. Da mesma maneira que o profeta foi levado pelo Espírito do Senhor, da mesma forma o Senhor também o trouxe de volta. Isso quer dizer que Deus é um Deus que estende as mãos e também Ele encolhe as mãos. Ele é maravilhoso, Ele cuida de você, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da igreja, Ele tem cuidado da família. Família é um projeto de Deus, foi Ele que instituiu a família, foi Ele que abençoou os lares. Isso quer dizer que se porventura, por acaso, você não vai bem na sua casa, está passando por algum problema, algum dilema, alguma situação, você se encontra no vale, mas não esqueça, Deus também, Ele está com você no vale. Você não está só no vale, Ele está vendo você. E é nesse momento que você vai profetizar, é nesse momento que você vai chamar pelo nome do Senhor e vai dizer: Deus, eu não consigo sair do vale sozinho, mas o Senhor sabe tudo que passa na minha mente, no meu coração. Então me ajuda, ajuda a minha família, ajuda meu lar, ajuda os meus filhos, ajuda a minha casa, ajuda o Senhor. E o Senhor vai estender as mãos e vai abençoar a sua vida. Então o profeta fez a parte dele, Deus fez a parte dele e o profeta fez a parte dele. Deus levou para o vale. O impossível Deus fez. Você vai fazer o possível. O impossível pertence a Deus. Foi Deus que fez com que o Espírito entrasse na vida daqueles numerosos exércitos que ali estavam. Foi Deus que trouxe de volta tudo que havia perdido. Foi Deus que juntou os ossos através da sua palavra. Isso quer dizer que por mais que você ache que é impossível de você trazer de volta aquilo que você perdeu, nunca esqueça, Deus pode fazer sim. Ele pode trazer de volta, Ele pode mudar a situação, Ele pode reverter esse quadro, porque Ele é Deus. Então quando o profeta profetizou e fez conforme a vontade de Deus, ele disse: assopra Espírito, que realiza o impossível, é o Espírito de Deus. Ele que sonda os pensamentos e os corações. Então o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que esteve lá, Ele também está aqui. Ele está entre nós, Ele está dentro de você, Ele está sondando o seu coração, Ele está sondando o seu pensamento e Ele sabe o que você precisa. Então não se preocupe. Então o Senhor disse: sabe o que é isso? Você sabe o que significa tudo isso? Esse numeroso exército é a casa de Israel, ou seja, é a minha igreja. São os meus filhos que se afastaram de mim. São os meus filhos que estavam mortos, mas a partir de hoje eles viverão. Aleluia. Eles reviverão. Vai voltar realmente a reviver. Não vai ficar mais prostrado, não vai ficar mais no vale, não vai ficar mais sem vida, não vai ficar mais sem pele, sem tendões, sem nervos, não.
vai voltar a enxergar, vai voltar a me louvar, vai voltar a me glorificar, vai entender que eu sou Deus na vida deles, eu sou o Senhor e não abandono os meus filhos, porque eu amo, aleluia. O próprio Deus te diz nessa noite: eu amo cada um de vocês. Vocês são meus filhos, são minha propriedade, vocês são obra exclusiva minha. Ninguém pode afastar vocês das minhas mãos. Você faz parte da minha história, aleluia. Nós temos uma história feita pelo dedo de Deus, pelas mãos de Deus. Cada um de nós, desde quando você nasceu até agora, você tem uma história a contar. Como foi seu nascimento? Alguém vai contar para você. Até chegar à fase adulta. Você tem um caminho a percorrer. Teve um caminho e ainda tem um caminho a percorrer. Então isso é importante. Assim como o povo de Israel estava bem diante de Deus, mas de repente viraram as costas e foram praticar coisas que não agradavam a Deus. Mas mesmo assim a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e as suas misericórdias não têm fim. Então, da mesma maneira que o Senhor teve misericórdia desse povo, dessa nação, o Senhor tem misericórdia de mim, de ti, de cada um de nós. Então nunca se esqueça, o Deus de Ezequiel, o Deus do povo de Israel, é o teu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Jesus nos ama. Ele sempre vai nos amar. Então nunca esqueça, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus lares, porque Deus está dizendo: eu posso, eu faço, ninguém pode impedir. Eu executo, eu determino e assim eu dou a última palavra. E a última palavra que o Senhor Deus dá para mim e para você é: profetiza. Profetiza. Se as coisas estão mal, está indo de mal a pior, diga: a partir de hoje eu creio em Deus que vai mudar. Eu creio no Senhor que eu vou sair dessa situação, porque o Senhor está comigo. Então, se o Senhor está comigo, você está comigo, não podemos temer. Levante a cabeça e diga: a minha casa, a minha família, os meus filhos pertencem a Deus. Eu sou de Deus, a minha casa é de Deus, meus projetos são de Deus, a minha vida por completa é de Deus, e ponto final. Creia nisso. Deus é Deus. A única coisa que Deus quer que nós venhamos é reconhecer que Ele leva para o vale porque tem um propósito e também tira do vale porque tem outro propósito. Então nunca esqueça, você vai crescer no vale e vai contar o que você viu no vale, porque Deus vai te mostrar. E quando você voltar saindo do vale, você vai contar a grandeza, os milagres, o poder que Deus executou, realizou na tua vida, no meio dos teus, na tua casa, na tua parentela, porque Deus, Ele é Deus. Deus não muda, Deus não falha e não tarda. Ele só chega na hora certa, no momento certo. E Ele está dizendo: eu cheguei aqui agora, neste lugar, para abençoar e para falar para cada um de vocês. Profetize e creia que tudo vai ser executado segundo a minha vontade e a minha palavra. Aleluia! Vamos ficar em pé. Deus é Deus. Deus é Deus.